bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez com um tema sobre tráfico de animais e alguns outros temas como o protocolo de Nagoya, biopirataria e quem sabe uma pandemia aí, que né, a gente tá vivendo. Então, João, quer começar com alguma coisa? Olá, mundo. Não, só você pode começar introduzindo aí. Vamos falar sobre o caso das Najas aqui do Distrito Federal. Assim, para quem não sabe, essa aqui que vocês estão vendo, quem tá vendo no vídeo, que é a minha janela. Se eu olhar nessa janela, eu vejo o prédio da pessoa que tinha uma Naja morando dentro. Esse caso aqui do DF, ele é muito importante para mim, porque eu moro a menos de 1 quilômetro do cara que guardava 20 cobras dentro da própria casa. Tô falando sério, eu não vou mostrar pra vocês, porque, enfim, se eu olhar na minha janela, eu consigo ver o prédio desse cara. Então, assim, é bem próximo de mim mesmo esse caso. E é um caso que, assim, tirando a proximidade comigo, que denuncia mesmo que existe um grande problema de tráfico de animais e, enfim, biopirataria no geral. O Brasil sofre muito com isso, até porque o nosso país é a maior biodiversidade do mundo, né? Dentro de um território delimitado, o Brasil tem a maior fauna, a maior flora. Também, um detalhe aí, nós temos a maior reserva de água doce. Enfim, quando o assunto é meio ambiente e tudo mais, o Brasil sempre foi e sempre será, eu espero, né? Parece que vai ser, mas espero que sempre será uma grande autoridade. Então, esses assuntos são muito importantes pra gente. Você pode iniciar aí, Bianca, pode dar uma introdução e a gente vai levando esse negócio junto. Vamos começar pelo início, não é? O que é Vamos. tráfico de animais silvestres e tudo mais. O tráfico, ele basicamente consiste no ato de retirar animais silvestres dos seus habitats naturais e comercializá-los ilegalmente. Todo esse ato, ele além de causar maus tratos, é uma prática assim bem de risco à biodiversidade, porque você está trazendo animais que não são naturais, então há um risco de eliminar animais locais, há um risco de mutação genética, há um risco de dois animais competirem e faltar alimento, né? Então há um desequilíbrio ecológico no ecossistema. Então isso traz um problema muito grande para quem está recebendo aquele animal, né? E também para quem está vendendo, porque está perdendo, está também desequilibrando o seu próprio ecossistema, porque você está retirando um animal daquela população, né? Existe uma rede nacional, né, de combate ao tráfico de animais silvestres. E essa rede, ela estima que cerca de 38 milhões de animais são retirados da natureza por ano, foca nisso aqui, por ano, no Brasil. Assim, no Brasil, isso somente no Brasil, são 38 milhões de animais anualmente. Né? É de você se pensar do tamanho da coisa, né? Tipo, ela é a terceira maior atividade ilícita no mundo. Ela rende 10 bilhões de dólares por ano. Isso é muito dinheiro. É a terceira maior atividade ilícita do mundo, só perde para o tráfico de armas e de drogas, que são dois problemas enormes no mundo inteiro. E perceba, o terceiro maior problema de tráfico internacional é de animais. E gera 10 bilhões. Gente, isso é muito dinheiro. Sabe, poucos mercados lícitos chegam a 10 bilhões anualmente. E o mercado ilícito de venda de animais para os diversos fins, tanto para gente que quer ter um bicho estranho em casa, quanto para gente que quer comer, quanto para gente que quer fazer, sei lá, sabe, experimentos científicos ilegais, fazer briga desses animais ilegalmente, com apostas e tudo mais. Enfim, é um mercado mundial mesmo, ilícito, que a gente tem que lembrar que a gente fala de animais, parece uma coisa distante, mas são vidas que a gente está traficando, né? E como a Bianca falou aqui, muito bem falado, o problema maior de tudo isso é o desequilíbrio ecológico que isso pode causar. Não é um problema maior, eu acho, mas é um dos maiores problemas. Você pode tanto colocar a espécie que está sendo traficada em extinção no habitat natural dela, e o que pode mudar o ecossistema daquele habitat, quanto você pode perder o controle do habitat para onde você está traficando, né?
Aí tem um caso rapidinho aqui, que é bem conhecido, que é o caso dos hipopótamos na Colômbia. E o Pablo Escobar, o grande Pablo Escobar, provavelmente o maior traficante da história colombiano, comprou um hipopótamo. Acho que comprou um casal. Enfim, comprou hipopótamos para colocar na sua fazenda lá na Colômbia, porque a sua filhinha queria hipopótamos e tudo mais. Acontece que isso não foi feito com nenhum estudo científico, sabe? Ele tinha dinheiro, ele comprou. Provavelmente legalmente também, né? Não, provavelmente não, com certeza. Eu acho que não existe nenhum mercado legal de hipopótamos, mas, enfim. E esses hipopótamos, eles começaram começou a perder o controle mesmo. E hoje eles são um problema em determinadas cidades da Colômbia, porque eles são animais muito agressivos. E existe uma superpopulação de hipopótamos nessa cidade. Hipopótamos que atacam e que destroem as coisas. Também aqui na América Latina tem o caso do Ushuaia, de um casal de cientistas que viajou para o Canadá e achou os castores as coisas mais fofas do mundo. Trouxeram aqui para a Argentina. Só que castor é uma coisa que produz represa. Todo mundo sabe que castor faz represa. Eles começaram a se reproduzir, aumentou a população, eles começaram a fazer represas nos rios e nos lagos da região, e eles dizimaram espaços enormes de árvores e florestas, porque a irrigação mudou e as árvores começaram a morrer, e a vegetação começou a morrer, e também existe uma superpopulação de castores hoje no Ushuaia, que é no sul da América do Sul, sendo que castores são animais da América do Norte. Então, uma ideia, são alguns casos de como o tráfico internacional de animais trouxe problemas o ambiente todo. Não foi pra pessoa que traficou, não foi só pro animal, pra espécie, pra todo mundo ao redor, né? Nossa, só me lembrei daquele desenhozinho da nossa infância, que era de dois castores que ficavam fazendo represa. Eu não lembro, mas enfim. Você não lembra? Nossa, eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro que ele existia. Tudo bem. E aí, e assim, é interessante porque o Brasil sempre teve tráfico de animais. A gente basicamente foi criado na base de tráfico de animal, né? O tráfico de animais silvestres no Brasil, ele é mais antigo do que o tráfico do pau-brasil, que é o que a gente realmente conhece, né? Do primeiro motivo que vieram aqui para o Brasil, era atrás do pau-brasil. Mas o tráfico de animais, ele é mais antigo ainda. Então é algo que a gente está muito acostumado e que não deveria, né? Mas esse quase que foi normalizado, né? Eu acredito. A gente sabe que existe, mas parece que a gente coloca um véu obscuro e fecha um pouco dos olhos. Sim. Mas esse ano teve 2 casos que simplesmente parece que tirou esse véu e deu uma exposição muito grande para o problema, né? Que foi, como você mencionou no início, o caso da Naja no DF, que no começo era só a Naja, mas daqui a pouco surgiu um tubarão no DF. Não, aqui tá virando a savana. Tá entendendo aqui? Não bastam as cobras que vocês elegem e mandam pra cá, estão mandando as cobras real oficial também. Assim, morar em Brasília tá cada vez mais perigoso. Né? Já era perigoso antes, agora tá. Gente, eu não vou superar, o cara mora aqui. Aqui, ó. Aqui. 22 cobras dormindo aqui. Mas já vamos entrando nesse caso, logo, pra falar sobre isso, pra gente partir dele, porque foi ele que incentivou a gente a falar sobre isso agora, tráfico de animais e tudo mais, que infelizmente ainda é um caso que as pessoas não gostam. As pessoas têm, eu não sei se é uma coisa nossa, assim, no caso nossa, minha e sua, Bianca, mas as pessoas ainda têm esses pés atrás com esses assuntos de meio ambiente e tudo mais, e eu acho que isso é muito importante, mas porque é uma das coisas que são universais, assim, tipo, universais, o planeta inteiro se preocupa com o meio ambiente porque o planeta inteiro depende do meio ambiente. Como eu falei, quando se trata de Brasil, nós somos a maior autoridade. Eu acho que, eu não sei se esse dado está atualizado, mas enquanto a gente estava na faculdade, esse dado era verdade. A gente se formou em 2016, então não tem muito tempo, ó. O Brasil fazia parte de todos os tratados de meio ambiente do mundo. Mesmo que os que ele não era membro, ele fazia parte como membro observador, porque o Brasil é a maior autoridade de meio ambiente do mundo. Então é muito importante, como cidadãos brasileiros, que a gente entenda que isso é um problema que a gente não pode enfrentar, né? E aqui, nesse caso das Nárias, é interessante porque a gente sempre enfrenta problemas de pessoas vindo para cá para roubar a nossa biodiversidade, e nesse caso foi o oposto, a gente pegou de outros lugares.
Mas, como eu falei, vamos falar do caso mesmo. O nome do rapaz, do querido, é Pedro Henrique Santos Krambeck. Vamos deixar esse cara famoso, porque ele é um criminoso, né? Diferente do que as pessoas estão falando aí nos jornais, não é estudante, ele é um criminoso. Um traficante como qualquer outro. Traficante. Ele foi picado por uma naja no dia 7 de julho e foi levado às pressas para um hospital aqui no Gama, que é um bairro aqui também do DF. Ele estava com uma necrose no braço e os exames preliminares apontaram que ele estava com lesões no coração causados pelo veneno da naja, né? E certíssimo, não foi nada de errado. Ele é estudante de medicina veterinária da Uniceplac, uma das universidades que oferece esse curso aqui em Brasília. E essa naja que atacou ele é da espécie Caorthia, ou Caotia, não sei como é que fala, mas K-A-O-U-T-H-I-A, que é uma espécie natural da África ou da Ásia, ou seja, não é de Brasília. Existem várias espécies dessa... Naja é um gênero e tem várias espécies, né? O gênero Naja, as cobras têm venenos que têm capacidades cardiotóxicas ou neurotóxicas, ou seja, ou ela ataca seu sistema nervoso ou ela ataca seu coração. A sorte do rapaz, eu acho, né, foi essa, ser cardiotóxica, atacou o coração, não o sistema nervoso, porque até onde eu sei, não sou biólogo, né, mas até onde eu sei, os venenos neurotóxicos são mais nocivos. De qualquer forma, sendo cardiotóxica ou neurotóxica, o veneno de uma naja pode matar você em menos de 60 minutos. Ou seja, tem 1 hora da mordida da cobra a ser atendido. Por causa da fanfarronice desse cara, a gente teve que importar 10 tubos do antiofídico, né, do soro, para salvar a vida dele e também para ficar como é que é? De estoque aqui, porque essa naja claramente existia. E ela podia morder outras pessoas. Então a gente precisava desse soro para caso outras pessoas fossem mordidas, né? Esse soro veio dos Estados Unidos, ele foi importado, ele custa muito caro e tudo mais, e tudo isso porque a pessoa pegou uma cobra, que é da Ásia e da África, e trouxe para o Brasil. Trouxe para Brasília, que é mais engraçado ainda. No dia seguinte, no dia 8 de junho, a cobra foi encontrada nos arredores do Pier 21, que é um shopping bem famoso aqui de Brasília, que fica aqui no meu Waze, fica a 13 quilômetros. E como eu falei, eu moro bem perto do cara, então, assim, 13 quilômetros da casa dele foi encontrada essa cobra. Essa cobra não andou 13 quilômetros até lá, né? E aí começou uma grande investigação para descobrir como esse menino foi mordido por uma cobra asiática, africana, no meio do Brasil. E foram descobrindo várias coisas. Primeiro descobriram que ele comprou essa cobra por R$6 mil. Então perceba, isso que é um mercado de 10 bilhões, porque também o produto é caro, né? Uma cobra, eu nunca imaginaria quanto é o valor de uma cobra. Tá aí, R$6 mil. Você tá reclamando de um iPhone caro? Cobra custa a mesma coisa. Você tem essa opção aí, se você quiser. Ao invés de um iPhone, você compra uma cobra. E um vídeo de segurança mostrou nesse dia seguinte o padrasto desse Pedro Henrique, junto com um filho dele. O nome do padrasto é Clóvis Eduardo Conde. Também vou falar o nome dele, por quê? Porque ele é coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. E ele sabia de tudo que estava acontecendo nesse apartamento, onde eles criaram 22 cobras simultaneamente. Não só ele, como eu falei nesse vídeo, ele tá descendo o elevador com um carrinho de compras, com caixas. Nessas caixas tinham 22 serpentes e nas outras caixas tinham camundongos, que eles usavam para alimentar serpentes, né? Que a gente já sabe por filme que cobra come rato e tudo mais, né? E a mãe desse menino também, dona Rosemary Souza, Rosemary dos Santos, ela em vídeos dela, que depois que a investigação começou a evoluir, pegaram o celular do rapaz e viram que realmente ele fazia parte de uma quadrilha mesmo de tráfico internacional de animais e que ele comprava essas najas, essas cobras no geral, né? Porque ele tinha várias cobras, na intenção de cruzar e vender os filhotes, né? Os filhotes saíam por no mínimo R$500, então ele também conseguia lucrar muito. Ele começou em 2017, então de lá pra cá, ele, não sei quanto ele lucrou com esse mercado ilícito aí. E tem vídeos dessa mãe, como eu falei, descongelando camundongos que ficavam congelados no apartamento com 22 cobras e defuntos de camundongo no freezer. Sabe? Isso é uma série de filmes de terror. E era aqui, do meu lado. Eu não vou cansar de falar que era do meu lado. Mas isso acontecia. E essa é uma realidade que, como a Bianca falou, é uma coisa que, tipo,
existe um estigma muito grande, assim. A gente não consegue ver isso como um crime, um problema. Inclusive, tanto o padrasto, quanto a mãe, quanto o próprio Pedro e esse Gabriel Ribeiro, que é o amigo do Pedro, que foi a pessoa que levou a Naja até o Pier 21 e soltou por lá, eles falaram que eles não viam aquilo como tráfico. É igual criar cachorro. É igual colocar cachorro para cruzar e vender os filhotes. O que também deveria ser crime. E que já é crime em países como a França. Mas, enfim, isso não é o assunto de hoje, porque a gente está falando de crimes que são tipificados, né? A gente fala sobre procriação animal e como isso deveria ser crime. Mas, então, isso que a Beca falou é muito verdade. Tem muita gente que participa desse crime e não acha que é crime. Principalmente num país como o Brasil, que é muito biodiverso, todo mundo conhece alguém que, sei lá, tem um macaco de estimação que fica passando na casa, ou fica colocando passarinhos. Alguma coisa assim, algum animal que não deveria ser doméstico, que é domesticado, né? Papagaio, por exemplo. Eu tenho quase certeza que todos os papagaios que você viu na vida não eram legalizados pelo IBAMA, porque existem várias espécies de papagaio que estão em extinção e o IBAMA não permite. Mas falando no IBAMA, existe sim uma forma de você ter cobras no Brasil, caso você queira muito. O IBAMA legaliza algumas espécies, não era o caso de nenhuma das 22 cobras do rapaz. Então ele estava com todas as cobras ilegais mesmo, né? E olha só que coisa bonita. O teste de DNA que fizeram na cobra, porque a cobra virou uma celebridade. Inclusive hoje, até onde eu sei, ela mora ali no zoológico de Brasília. Fizeram um teste de DNA na cobra. Oi? A cobra fez até photoshoot. Claro, mas merecia. A cobra é o ícone de 2020 no Brasil. Fizeram o teste de DNA na cobra e descobriram que ela é irmã de uma outra naja que foi encontrada em 2017 em Balneário Camboriú. Ou seja, esse tráfico internacional de cobras que está acontecendo no Brasil, ele acontece há um tempo. E nós temos cobras irmãs em 2 pontos diferentes do país. Como esse cara conseguiu vender, não sei se foi ele, não sei se outra pessoa, mas isso deixa aí a prova de que há um problema sério que assola o país como um todo. E aí, para você que estava achando que Brasília já estava movimentada, pouco tempo depois... antes de eu entrar nesse outro assunto, a Polícia Civil fez uma operação chamada Operação Snake, achei criativíssima, Operação Snake. E essa operação descobriu 33 cobras mantidas em criadouros clandestinos, todas relacionadas a esse rapaz. 18 delas eram desse rapaz, as outras foram de contatos e tudo mais. Professores, tinham conhecimento dessa criação de cobras. Uma das professoras também, eu vou falar o nome dela, porque a gente expõe as pessoas que são criminosas, Fabiana Sperbi Volquais, não sei se é assim que se fala seu nome, também é criminosa, sugeriu pro aluno que ele soltasse as cobras. O que é crime. É crime. Só pra você ter uma ideia, se você tem um animal silvestre legal e você voluntariamente entrega pra polícia ou pro IBAMA, você não é responsabilizado pela entrega voluntária, mas se você soltar o animal, isso é um crime. Justamente por aquilo que eu falei, que muda o ecossistema e tudo mais. Inclusive, especialistas disseram que, apesar daqui ser muito diferente da África e tudo mais, essa naja tinha plenas capacidades de se adaptar ao cerrado brasileiro. E se não encontrassem ela no P21, ela poderia estar por aí, solta até hoje. Como esse rapaz tinha as najas na intenção de procriar elas, não se sabe se aquela naja estava, sei lá, com alguns ovos e tudo mais. Imagina se essa naja se adapta ao cerrado, procria e cria uma epidemia de najas em Brasília. No caso, em Brasília, porque aconteceu em Brasília, mas em qualquer lugar do Brasil. Imagina, olha o perigo. Sabe, uma cobra que pode matar um ser humano em 60 minutos, que não deveria estar aqui, foi solta na natureza, podendo machucar outras pessoas, né? Esse rapaz, ele é de classe média, ele foi para o hospital particular e foi atendido rapidamente. Imagina se não fosse uma pessoa que tem esse acesso, né? Morreria, envenenada por uma cobra, que deveria estar aqui no Brasil. Então, olha só, eu tô falando tudo isso pra vocês perceberem o quão pesado é o tráfico de animais. A gente acha que é um probleminha qualquer, mas pode chegar na tua casa a qualquer momento. Voltando ao que eu tava falando, Brasília já não estava muito movimentada, não bastavam as cobras de verde e amarelo, não bastavam as cobras África. Nós também encontramos em Vicente Pires, que também é um bairro próximo do meu, aí já é um pouco diferente, né? Um pouco mais distante, mas também fica uns 10 minutos de carro daqui. Um rapaz que tinha uma chácara
Essa chácara tinha um aquário com 3 tubarões. Cara, 3 tubarões. Aqui em Brasília tem um lago artificial só. Próxima água que a gente vê é tipo um rio fora de Brasília. Não tem. Brasília fica no meio do país, gente. Não tem mar aqui. Inclusive, hoje, aqui na cidade de Brasília, a nossa umidade tá abaixo dos 10%. Você tem uma ideia de que água aqui é quase duna. A água aqui é um bem de consumo, assim, luxo, sabe? E tinham 3 tubarões. Mas não só 3 tubarões. Esses caras também tinham um teiu, que é tipo aqueles lagartinhos. Muitos aparecem em filme, parece um dragão de Komodo mini, assim. E tinha uma moreia dentro desse aquário. Gente, moreia. Sabe o que é moreia? Sabe o Pedro e o Juca, da Pequena Sereia? As moreias da Úrsula? É aquilo. Tinha daquilo aqui em Brasília. Um daqueles ali. E também tinham 5 cobras, 5 jiboias, 2 pitons, bem nessa chácara, desse cara aí. Que falou, inclusive, que um dos tubarões, ele comprou um ovo. Achei isso super Hagrid. Eu comprei um ovo, não sei do que é. É de um tubarão. Nossa, entendeu? tubarão nasce de ovo? Foi o que ele disse. Não, tubarão não é mamífero? Eu não faço a menor ideia. Tá aqui, ó. Ele falou que comprou um ovo. Ele comprou um ovo achando que é uma galinha e surgiu um tubarão. É isso que ele tá achando. O Hagrid comprou um ovo, não sabia o que era um dragão. Não, o tubarão não nasceu, não. Eu tô doida. Será que eu falo? Eu não sei também, eu não vou entrar nem nesse assunto porque eu tô puto já. Apesar do aquário estar em boas condições, as cobras que esse rapaz tinham, elas estavam sofrendo maus tratos, né? Na minha opinião, os tubarões também estavam, porque imagina um tubarão no aquário. Pra mim não tem maltrato maior do que você colocar um tubarão no aquário. Um bicho que mora no oceano, você confinar ele a 4 paredes de vidro aí, enfim. Isso tudo aconteceu em Brasília nesses últimos meses, né? Porque, assim, eu fico pensando, 2020, mesmo se não tivesse pandemia, já seria um ano muito louco, gente. Quando é que eu imaginei na minha vida que meu vizinho tinha 22 cobras? Sabe? Que aqui em Vicente Pires tinha Um tubarão. 3 tubarões e uma moreia. Sabe? Outra coisa também, notícia quentíssima, saiu ontem, aqui em Brasília também, em Águas Claras, um outro bairro aqui também próximo do meu, encontraram uma serpente no 4º andar de um prédio, na varanda. Então foi pra varanda e viu uma cobra. Se essa cobra é uma das cobras que eles jogaram fora quando começou a Operação Snake por causa de medo, a gente não sabe. Como eu falei, a notícia é bem recente, a gente tá gravando esse podcast dia 16 de setembro, foi dia 15 de setembro a notícia. A cobra não é peçonhenta, ela não tem veneno, ela é inofensiva aos seres humanos, mas ela é conhecida por comer outras cobras, como cascavéis e jararacas, e ela tem, inclusive, ela é imune a esse veneno, né? Então, assim, uma cobra que é imune ao veneno de outras cobras, será que realmente ela estava por aí de rolê ou se tinha algum interesse? Será que ela estava atrás de uma Pois é, então, mas isso serviu para mostrar para vocês que uma cobra chegou no 4º andar de um prédio. Olha isso, o perigo que as pessoas estavam colocando olhando toda pra minha janela agora, meu Deus. Agora minha filha, imagina eu. Você não tá entendendo. Eu tô tipo assim, eu tenho uma cachorra, Mona, um dia vai aparecer aqui. Quando eu passeio com ela, mudou meu passeio com ela. Porque eu fico pensando, gente, se não tiver uma cobra nesse mato aí, é um problema, gente. Isso é muito perigoso mesmo, assim. É uma ansiedade meio maluca mesmo de você achar que vai ter cobra a qualquer momento ao seu redor, né? E assim, como eu falei, isso foi um caso que o cara faz desde 2017. Demoraram aí 3, quase 4 anos pra descobrirem isso. E se não tivessem descoberto, sabe? O cara tinha 22 cobras. E o negócio dele era cruzar essas cobras. Ou seja, era produzir mais cobras. Em um local que não é nativo, que a gente tinha uma dose do veneno, porque era por questões fins científicos, em São Paulo. E ele estava reproduzindo uma cobra. O Instituto Butantan, que é a referência em soro antiofídico do Brasil. Então, tipo assim, só tinha uma dose do veneno. Então ele estava reproduzindo uma cobra que é extremamente peçonhenta e que a gente não tem um antídoto. Olha, é um nível de perigo, assim, absurdo. Sem noção total. E assim, inclusive, quando essa naja foi levada pro zoológico de Brasília, ela ficou alguns dias dentro de uma caixa.
porque os especialistas não podiam mexer nela porque eles não tinham acesso ao antídoto. Eles tiveram que importar o antídoto e falar, não, a gente só vai mexer nessa cobra quando a gente tiver como se proteger dela, caso ela morda a gente. Perceba que especialistas, pessoas que trabalham com cobras todos os dias, não tinham acesso ao antídoto dessa cobra, que estava sendo criada em apartamento. Se eu fosse do prédio desse menino, meu Deus, eu botaria fogo na casa dele só porque vai que tem um ovo lá, sei lá como é que funciona esse negócio de cobra. Enfim. Mas, enfim, dadas as informações, foi isso que fez com que a gente quisesse falar para vocês sobre tráfico internacional de animais, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre a legislação internacional, esses pormenores, etc, etc. Sim, mas antes da gente falar da legislação, né, eu queria falar de outra coisa que trouxe muito a luz sobre esse assunto, né, que foi a questão da própria pandemia, né. No começo, quando explodiu, né, teve uma suposição de que surgiu por causa do comércio de animais silvestres, né, lá. E aí teve aqueles vídeos sendo transmitidos de uma pessoa tomando uma sopa de morcego, né? Teve toda aquela coisa. Então, o que acontece, né? De 60% a 70%, olha só, 70% das doenças existentes no mundo são doenças provenientes de animal, seja ele o agente causador, o vetor, transmissor ou reservatório. Então, tipo, de alguma forma passa neles. Né? De alguma forma tá ali os animaizinhos envolvidos. E aí, o que acontece? Quando você faz esse comércio de animais silvestres, o animal silvestre, a gente são animais que vivem no mundo, né, na natureza, soltos, a gente não tá criando cobra dentro de casa, né? A gente tem essa noção, cobra é um animal silvestre. Uma cobra que não é do nosso país, ele é uma cobra exótica, porque ela não é natural daquele local. Então, o que acontece, né? Quando você faz esse comércio de animais silvestres, geralmente um comércio que beira quase que a ilegalidade, né? Porque em alguns lugares ele é legalizado, só que existe um problema sanitário. Da forma que você está transportando esse animal, da forma que você está qual é a palavra? Estocando, mas não é estocando, a forma que você guarda esse animal. Né? Então, o que aconteceu, né, na pandemia, assim, que surgiu? Surgiu sobre uma possibilidade de que foi causado por causa de um comércio de animais silvestres na cidade de Wuhan, né, da má transportação e estoque, que é uma palavra horrorosa para se referir a coisas vivas, né? Então, assim, surgiu a ideia de que teria sido um pangolim, né, que foi identificado como uma fonte potencial do coronavírus, em que teve foi um pangolim que foi mordido por um morcego. E pra quem não sabe o que é o pangolim, quem é fã de Pokémon, Sandshrew é um pangolim. Só que o pangolim não é dourado, o Sandshrew é dourado, tá? Mas, enfim, se você não sabe o que é, põe no Google. Mas quem é fã de Pokémon vai pegar essa referência. O Sandshrew é um pangolim. O que acontece? O pangolim, ele é muito comercializado na China. Porque eles falam que a carne é muito boa. Não vou ser essa pessoa a experimentar. E tô de boa também. Tô de boa quanto a isso. E as escamas deles são usadas para a medicina chinesa. Então, lá era permitido você... A China tem, né, essa questão com o comércio e com alimentação de animais, né, da carne de animais silvestres, principalmente porque a China vê isso como uma meta, ou não é bem uma meta, mas um programa para diminuir a pobreza. A China, assim, no decorrer da história dela, a China é imensa, né? Áreas muito rurais, áreas muito isoladas,
eles têm um problema muito grande de alimentação. E esses animais silvestres, eles serviam como a base alimentícia mesmo, da alimentação normal do dia a dia das pessoas. Então, esses comércios, né, essas feiras que a gente começou a ver com a pandemia, elas são bem comuns, sim. O governo, inclusive, antes da pandemia, eles incentivavam pessoas que participavam desses comércios, que lá também acontecia de vender o porco-espinho, porque dizem que a carne é gostosa também, tô bem boa aqui. Eles ganham um incentivo do governo por cada porco-espinho que eles pegam da selva, né? Então, assim, existe um programa governamental, né, de incentivo ao comércio de animais silvestres, que com a pandemia todo mundo, né, começou a achar isso um absurdo, como é que tem um país que está se alimentando de porco-espinho, de morcego, do que for, né? E algumas cidades proibiram, né? Pequim chegou a proibir por um tempo, né? Só que existe um grande problema desse comércio, um grande problema do tráfico, um grande problema de combater, é o fato de que existe um problema de terminologia, né? Assim, aqui no Brasil, por exemplo, existe um problema de que, assim, um traficante regular de animais, ele tem quase que o mesmo status de criminoso quanto uma pessoa que tem um papagaio dentro de casa. Né? Então, assim, o crime está tipificado, mas ele não tem uma diferença entre, por exemplo, quem compra, quem vende, ou quem tá com aquele animal há tantos anos dentro de casa, que nem sabia que era crime, né? Quem tá literalmente reproduzindo, pegando da selva e mandando, que tá trazendo de fora, né? Então, já existe esse problema de falta de terminologia mesmo. Para você combater um crime, você precisa tipificar ele e você precisa cobrir todas as formas em que ele pode ocorrer. Você precisa definir o que é cada coisa e você precisa definir o que acontece caso essas pessoas fizerem, né? Então, o que acontece? Não tem grande tipificação daquilo, né? É um crime, mas é um crime que uma pessoa que tá aí vendendo cobra doidado vai ser a mesma punição de uma pessoa que cria papagaio. E tô falando papagaio porque a maioria das pessoas tem papagaio. Inclusive, eu tive papagaio na minha infância. Minha mãe teve um papagaio que foi dado a ela por um agente do IBAMA, né? Então, assim, eu nem sei se o papagaio da gente era legalizado. Eu tenho zero noção. Normalmente, então, eu lembro que quando eu era criança, eu queria ter um papagaio. Os que são legalizados pelo... Não sei se é assim até hoje, viu, gente? Tá me ouvindo aí? Ele tem tipo uma pulseirinha na perninha dele, que é o número do IBAMA. Tipo um braceletezinho mesmo. Se não tiver, ou se tiver rompido o lacre, ele é provavelmente um animal ilegal. E muitos dos pássaros, principalmente no Brasil, são ilegais. Tem gente que tem arara. Arara, se você conhece alguém que tem uma arara, denuncie, porque a arara é um animal que tá em extinção maluca mesmo, assim. É um dos animais mais importantes, né? Um animal nacional do Brasil. O Brasil tem vários animais nacionais, a arara é um deles. E a arara não pode, não pode ter arara doméstica, né? A não ser que você seja, sei lá, um cientista, em casos muito específicos se pode ter uma arara em casa. Se você conhece alguém que cria arara, você denuncia, porque essa pessoa é um criminoso. Sim. Então, e assim, existem várias brechas na lei, assim, para você ter um animal que é considerado silvestre dentro de casa, pelo menos no mínimo, né? É um animal que nasceu em cativeiro, que ele não pode ser solto na natureza. E aí você vai no IBAMA, por exemplo, a questão dos zoológicos, a questão de santuários, que esses animais não podem ser soltos, eles têm algum problema que eles não sobreviveriam na natureza, então eles são postos, continuam em cativeiro. Tem muita gente, por exemplo, que tem
jiboia em casa, vai ver, você vê no TikTok mesmo as pessoas apresentando os animais silvestres que tem em casa. De ver gente que treina aves, inclusive as aves são um dos animais mais traficados do mundo, né? Então, assim, aqui na rua, um dia desse, perderam um papagaio africano, assim. E eu fiquei, gente, que esse papagaio veio parar aqui? E é um papagaio tipo cinza com um rabinho vermelho, a coisa mais linda do mundo. Bom, acharam o papagaio, mas o papagaio estava perdido. Então, assim, aqui no Brasil, ele tem uma situação um pouco parecida, olha só, tô dizendo um pouco parecida com a China, né? A China, ela incentivava a criação, o consumo de carne de animais silvestres como uma meta do governo de erradicar a pobreza em áreas rurais. Olha só, né? O governo entendia que ele não conseguia chegar até aquelas situações, até aqueles locais e garantir situações mínimas alimentares, ao ponto de que eles permitiam que você pudesse se alimentar de porco-espinho para que você tivesse essa condição mínima de se alimentar. Em nenhum momento eu estou defendendo essa prática, porque eu acho que não deveria nem ter a pessoa que está no âmbito rural passando fome. E não vai ser permitindo que ela coma porco-espinho que vai melhorar essa situação. Resolver esse problema. E aqui no Brasil, o que acontece? Locais extremamente rurais ou locais extremamente afastados, como por exemplo no norte, pessoas que estão em condições de miséria acabam pegando animais e vendendo para traficantes em troca de alimento, né? Em troca de serviços. Então, uma coisa que é um problema ambiental virou um problema da sociedade. Né? Ele é um problema em que, assim, não basta você pegar aquela região, aquele problema vai apresentar em outra, porque área rural a gente tem no Brasil inteiro. E pessoas passando fome, miseráveis e recorrendo a práticas ilícitas para sobreviver, a gente tem no Brasil inteiro. Então, isso é apenas um exemplo de uma situação. Para você realmente sanar esse problema, né, você precisa entender aonde é que aquilo está sendo capturado. Né? Primeiro, você precisa tipificar mesmo o crime, porque é uma questão de legislação, você precisa saber como é que você vai agir, mas você vai aonde isso está acontecendo, entender por que aquilo está acontecendo, você precisa conscientizar a população de que aquilo é errado, de que aquilo é um crime, né? E que você precisa dar condições básicas para aquele povo sobreviver sem ter que estar pegando arara para vender, entendeu? Então, assim... São animais mais perigosos até do que isso, né? Perigoso para a pessoa. Animais mais perigosos que isso. Isso fora, assim, se você pensar, né, no nível de desmatação que a gente tá tendo, né? Principalmente agora com queimada, com tudo. Então, assim, a gente já perde uma quantidade absurda de biodiversidade anualmente pelo tráfico. Então, a gente já está perdendo mais por causa desse aumento das queimadas, porque diz que o Ministério do Ambiente diz que não tem fundo para combater as queimadas. Não, tem não. Só tem para isentar a igreja evangélica de pagar imposto, só. Então, assim, para isso não tem, né? Tá aí parque de onça pintada sendo 70%, 80% dele queimado. E é o nosso animal nacional também, né? Se você colocar na internet, Brazil's National Animal, vai aparecer Jaguar. E o Jaguar é a onça pintada. Então, é literalmente assim, o que representa o Brasil no mundo. A gente tá perdendo pro fogo nesse momento. Então, assim, para o desmatamento, para tudo isso, né? E aí vem a importância de não só você conscientizar a população de que aquilo é um crime, porque todo mundo pelo menos conhece alguém que teve um papagaio dentro de casa, ou que pelo menos queria ter um papagaio, ou por exemplo, queria ter, sei lá, uma jaguatirica, não sei. Eu, por exemplo, queria ter uma capivara, eu queria ter uma capivara dentro de casa. Eu posso ter uma capivara. No Brasil tem muita capivara, né? Mas aqui é normal. Mas eu atropelei uma capivara, mas enfim. Ai, que horror.
Mas aí eu vou em Brasília e fico olhando as capivarinhas no meio do lago. Pronto, Fofas, deixa né? elas lá no ambiente delas. Ai, eu amo. Eu também amo. Mas aí o que Mas, acontece? enfim. Olha só, né? Toda essa história, eu mencionei no início da conversa de que o Brasil sempre conviveu com o tráfico de animais. A gente basicamente, o Brasil foi descoberto através desse tráfico, né? Descoberto não, porque ele sempre existiu. E aí a primeira regulamentação para tentar controlar o comércio surgiu em 1967. Olha Ótimo. a quantidade de tempo. Uhum. Inclusive, E aí, nos anos 60/70, houve o caso aqui que a gente vai falar melhor no nosso TikTok. Então, se você não segue a gente no TikTok, @heavy.inter, que é um caso que é bizarro. Roubaram o sangue dos nossos índios. Roubaram nos anos 60/70. E só conseguimos devolver esse sangue para os índios em 2015. Isso não só tem um problema, sei lá, genético mesmo, assim. Por que estão roubando sangue de índio, né? Assim, a gente sabe por quê. Vamos falar lá no nosso TikTok. Mas também, para a religião dos índios é um problema, porque é parte do corpo deles. E eles não podem. Eles são cremados normalmente, né? Da tribo Yanomami. Eles são cremados. E quando eles são cremados, eles acreditam que o corpo deles está passando por um novo plano e tudo mais, uma questão religiosa e cultural e tudo mais. Só que quando eles não estão com o sangue deles, né? Gente, índio só vê sangue quando ele se machuca. Índio não tira sangue igual a gente. Então, tipo, sabe, tipo, tiraram sangue dos índios e levaram para uma universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, nos anos 60/70. Pra ter uma ideia. Eu não sei se tem essa relação, mas provavelmente foi relacionado a isso. Que nos anos 60 começaram a conversar sobre tudo isso, né? Sobre não, porque a gente fala de tráfico de animais, mas a real é que existe um tráfico de material genético. A biopirataria, ela não está só no tráfico de animais. Existe, por exemplo, outro caso também dos Estados Unidos, sempre Estados Unidos. Existe uma farmacêutica dos Estados Unidos que desenvolveu um anestésico mais forte que a morfina. Ou seja, perceba, né? Um anestésico mais forte que a morfina. Quem já tomou morfina sabe que o negócio derruba você. Um anestésico mais forte que a morfina. De onde surgiu esse anestésico? O veneno de um sapo. De onde surgiu esse sapo? Do Equador. Esse sapo só existe no Equador. Fizeram o anestésico, venderam o anestésico, lucraram milhões com o anestésico e o Equador não recebeu um obrigado, que seja. Nenhum centavo, nenhum reconhecimento. Perceba o quão maluco é isso. Um animal que é natural do Equador gerou um remédio que rendeu milhões para os Estados Unidos. E nada foi feito a esse respeito. E foi pensando nisso que as pessoas do sistema internacional começaram a pensar, calma aí, o problema não é só levar o animal de um canto para outro. É levar o material genético de um canto para outro. Micro-organismos também. Existem micro-organismos, existem bactérias, existem minerais também, às vezes, que são naturais de um lugar e podem ser levados para outro. E isso começou a virar um problemão no sistema internacional de vários pontos de vista. E aí, como a Bianca falou, nos anos 60, só nos anos 60 que começaram a discutir isso. E os debates foram se prolongando, até que a gente começou a chegar num consenso sobre os benefícios decorrentes de recursos genéticos, tanto como animais, plantas, micro-organismos, e isso gerou o famoso Protocolo de Nagoya, que é o que hoje mantém, né, tenta manter essa várzea de vender material genético e animal mais organizada, né, mais ficar com o olho em cima desses crimes aí, porque também material genético sendo vendido para outro país sem a sua permissão também é crime, tá? Não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida, mas entenda, você não pode ficar vendendo ou dando os body fluids, as coisas que saem de você a outras pessoas, tá? Isso é crime. E assim, o sistema internacional tem muito disso, né? De que assim, os avanços eles vão acontecendo conforme as situações vão surgindo. Isso foi assim, com as guerras, né? Que a gente fez uma guerra horrorosa, aí começaram a tipificar os crimes de guerra. Aí rolou mais horror de guerra, então a gente vai acrescentar mais tipo de crime contra a humanidade. Né? Então, assim, isso também aconteceu na questão do meio ambiente. Porque, por exemplo, a primeira regulamentação que a gente teve,
Ele começou a proibir a caça, captura, comercialização e criar qualquer bicho da fauna silvestre sem autorização do Estado. Então, tipo, essa lei transformou que tudo que está na natureza é um bem do Estado brasileiro. Só que aí o que acontece? Começa a ter situações e pessoas que fazem isso sobre a prerrogativa de estamos estudando. Isso é por fins científicos, né? E assim, existe essa questão de, tipo, quando você vai estudar algo por fins científicos, você tem muito mais prerrogativa, né? Principalmente porque, como eu falei, 70% das zoonoses, né, passa tudo pelos animais. Então você tem que estudar aquilo para você saber como que a gente vai se proteger, como que a gente vai fazer antídoto e tudo mais. Só que aí o que acontece? Há essa transferência do material genético de animais para outros locais para fins científicos. Só que aí surge um outro problema, né? Tá transferindo material genético, mas de quem é? É de quem produziu ou de onde o animal é? Que é exatamente esse caso do João que falou do Equador com os Estados Unidos, do sapinho. O sapo, esse analgésico, ele é dos Estados Unidos ou ele é do Equador, que é o local onde tem o sapinho? Entendeu? Então, aí começa a entrar outra forma, né? Começa a entrar mais protocolos, mais convenções do meio ambiente, para mostrar, pra ir cada vez mais, né, tipificando e mostrando o que está acontecendo. Tipo, o protocolo de Nagoya em si, uma das grandes coisas é a questão do material genético e do patrimônio de comunidades tradicionais. De você entender de, tipo, tem cientista de fora vindo para o Brasil, indo conviver com índio, pegando uma tradição da comunidade, seja de uma frutinha que eles passam na pele e resolve, né? Essas coisas que tem, né? Que é uma medicina completamente natural. Eles pegam aquilo, levam para o laboratório, patenteia, só eles produzem, e aquela comunidade que foi a comunidade que descobriu e que usou isso por anos não recebe nada, né? Então, assim, começa a surgir esse tipo, por exemplo, o sangue dos índios. Quando a gente fez, eu e o João, um trabalho sobre isso na faculdade, e isso surgiu à tona muito em 2005, 2006, porque a comunidade indígena que teve o seu sangue retirado foi na mídia dizer, olha só, tiraram nosso sangue, me prometeram pra gente um monte de coisa, a gente não recebeu, né? E isso entrou na mídia. Eles trocaram o sangue no ato por... Gente, igual a gente ouviu história, por espelho, por isca de peixe, isca de pescar. Vocês terem uma ideia do quão tradicionais eram essas aldeias. Eles achavam esse tipo de coisa ainda muito nova. E eles trocaram o sangue deles, que perceba, como eu disse, é muito importante, é parte do corpo deles, pra cultura, pra religião. Fora que se não for, tipo, mesmo, gente, vocês trocariam sangue. Se chega um maluco na rua falando, me dá o seu sangue, toma aqui, sei lá, um computador. Você pode até aceitar, mas você fica tipo, o que esse cara quer com o meu sangue? Sabe? Pois é. E assim, quando a gente fez esse trabalho, se não me engano foi em 2006, a gente já estava mais no final da faculdade, né? Ainda estava no ar o site da farmácia, do instituto, né? Em que eles vendiam sangue, e aí ele tinha tribos, né? Tanto brasileiro, que ele vendia as amostras de sangue para outros cientistas para desenvolver estudos sobre sistema imunológico, porque eles acreditam que o sistema imunológico indígena, eles são puros porque eles são extremamente isolados da Sim, sociedade. Eles nunca tiveram nenhuma doença. Quando a gente nasce aqui na nossa sociedade, a gente já leva todas as vacinas necessárias e tudo mais. Eles nunca tiveram essas vacinas, até porque eles não têm essas doenças. Fora que também, assim, eles não consomem alimentos industrializados. Assim, o sangue dos índios ele é muito puro. Então, para você fazer testes com esse sangue, para novos remédios e tudo mais, esse seria um bom grupo teste, grupo controle do método científico e tudo mais.
Enfim, maluco, Exato. né? Você tem uma ideia. E para isso que surgiu o protocolo de Nagoya. Inclusive, o protocolo de Nagoya, ele é tão forte. A gente fala, existem vários protocolos, como a Bianca falou. Como eu falei também, existem várias organizações internacionais e outros tratados de meio ambiente, todos o Brasil está incluído. Mas o protocolo de Nagoya, ele é referência porque ele obriga até países não signatários a respeitarem a legislação que ele produz, né? A legislação internacional. Inclusive, também na nossa página do TikTok já tem lá uma fofoca falando sobre o roubo do nosso açaí. Porque se você não sabe, em 2003, uma empresa japonesa patenteou o açaí. É nosso. Não nasce açaí no Japão. Sabe? Eles simplesmente falam, não, vamos fazer o seguinte, aproveitar que a gente vende um bando de produto de açaí, vamos falar que ele é nosso. E toda vez que o Brasil, que é o país que produz açaí, vender açaí para, sei lá, para a Groenlândia, eles vão ter que pagar uma parte pra gente. Então percebam que a proteção de material genético no âmbito internacional é muito importante, porque esse tipo de coisa pode acontecer sem ela. E o protocolo de Nagoya veio a gente tentar resolver esse problema aí, pra gente tentar, sei lá, como eu falei, organizar essa várzea, porque a gente está vivendo épocas muito, muito escuras da nossa humanidade e os animais estão ficando esquecidos, né? E a gente está esquecendo os direitos deles, e não só dos animais, mas também do material genético, seres vivos no geral, gente. Tipo, o material genético também é uma coisa que é importante, sabe? Não dá para você ficar enviando por aí. Mas aí também muita gente se pergunta de onde surge essa vontade de tráfico internacional, e a gente tem muito na nossa cultura mesmo, né? Por exemplo, aqui a gente, para alguns casos, como o caso do Mike Tyson, que tinha tigres brancos. E aí as pessoas viam o Mike Tyson com o tigre branco e falaram, não, eu quero um tigre branco. Não sei se onde eu moro vai se adaptar, não sei se eu tenho os meios para isso. É um animal que mata, mas eu quero. Sabe? E as pessoas, como eu falei, são pessoas que é um mercado que é muito, muito aquecido, são pessoas que normalmente têm muito dinheiro. Então é muito. Isso a gente sabe muito bem que no mundo capitalista quem tem dinheiro está acima da lei. Né? O tanto de Justin Bieber. Que você falou fala, no início. Não, teve a questão do Pablo Escobar, que você falou, né, na Colômbia. Né? Teve o Justin Bieber, que teve problemas de entrar na Alemanha, porque por causa do macaco capuchinho. Queria entrar com o macaco. Exato. Só entra na Alemanha só com o meu macaco. Exato. E aqui no Brasil Latino, que tinha o famoso finado Twelves, que virou meme aí na internet. Mas o latino também tinha um macaco, né? Eu não sei a procedência do Twelves, até porque ele publicava muitas fotos do Twelves. Então acredito que ele era legal, mas mesmo assim a gente pergunta, olha só, a cultura pop está influenciando as pessoas a ter animais que não são domésticos e a investir nessa parada aí, nesse rolê aí de ter bicho que não deveria ter em casa. E é isso que que influencia a gente nesse mercado aí. E a própria internet, né, de a gente tem mais contato com pessoas, né, que criam, por exemplo. Eu sigo uma menina que tem um santuário de raposas. E ela, tipo, as raposas, elas não podem ser soltas porque elas foram criadas em cativeiro, na fábrica de pele, né? Então elas não têm condições, algumas têm problema de saúde e elas não sobreviveriam. Mas tanto contato de ela tem raposa, ela tem gambá, ela tem cobra, ela tem esquilo, ela tem um monte de coisa, mas de tanta você ver, acompanhar, né, o dia a dia, você fica, eu quero. Sim. Eu quero uma raposa. Principalmente raposa, que é um animal muito fofo, né? A gente acha que parece um animal. Exatamente, é uma mistura de gato e cachorro, é a mistura dos dois animais domésticos mais populares. Tem vários animais, assim, que são silvestres, né, fizeram um sucesso. Tem um guaxinim, que é muito famoso, né, tem a banana, pra quem não sabe, a banana é a cobra da Britney Spears. Tem nome aquela cobra. Sabe, que ela virou também um ícone da cultura. Existe Funko Pop da Britney Spears com a banana. E o nome do Funko é Britney and Banana. Tipo assim, ela virou a Piton amarela, acho que é uma Piton amarela. A Britney Spears é famosíssima no mundo inteiro. E tá viva até hoje. Então tem isso, né, de assim, há uma glamorização
do animal silvestre que você acha muito massa. Putz, quero. Sim. Eu também queria ter um guaxinim. Eu acho guaxinins as coisas mais lindas, entendeu? Mas eu acho que nem tem guaxinim no Brasil. Mas Filha, tubarão. se tinha tubarão em Brasília, já não sei mais de nada. Deve ter um guaxinim por aí, né? Mas para finalizar, temos novamente nossas Falando de recomendações. cultura pop, vamos recomendar. Falando de cultura coisas pra pop, vamos recomendar, né? Minha primeira recomendação é uma série documental, basicamente, né? Que fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso no começo do ano, muita gente estava assistindo, que é a Máfia dos Tigres, né? Que é uma história real dos maiores criadores de felinos, né, dos Estados Unidos. Ele basicamente fala do Joe Exotic, que se chamava, né, Tiger King. E ele é um cowboy, né, e ele tinha 176 tigres morando no seu quintal. E assim, a série, né, depois ele desenvolve para outro sentido, vai para uma parte mais criminal, vai um acusando o outro de homicídio, mas no começo, né, aparece essa situação de que milhares de pessoas frequentam esses zoológicos privados, né? No começo passa, tipo, um dos donos, tipo, montado no seu elefante pessoal, tipo, uma pessoa que tem um elefante pessoal, no mínimo você se questionar, né? Nos Estados Unidos. Exato. E, tipo assim, a princípio de tudo na série, que é uma coisa assim que meio que dá pra você entrar e chocar, é que existem mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos do que soltos no resto do mundo. Olha isso. Esse dado, ele é alarmante, assim. Se você não tá, tipo assim, abismado com o fato de existirem mais tigres em cativeiro do que na natureza, é porque realmente você perdeu o que restava em você de humanidade, de consciência global, sabe? E, enfim, essa série tá aí pra você assistir caso você queira ficar astonished. E falando também, aproveitando que a Bianca tá falando de documentários, vou mostrar um documentário, vou indicar um documentário e um filme até infantil. Mas o documentário não é sobre tráfico de animais, porém é um documentário que também ficou muito famoso, principalmente quando começou a Netflix, lá para 2013, e fala sobre os efeitos que animais da natureza, animais silvestres, sentem quando estão em cativeiro, quando eles podem ficar agressivos e quanto eles sofrem, que é o famoso, ai meu Deus, esqueci o nome agora, Blackfish, Fúria Animal, que conta a história lá das orcas do SeaWorld, que ficavam... Gente, mas o caso do SeaWorld é muito louco, né? Orca, aquele bicho enorme, que fica anos no mar. Colocarem ele num aquário, sabe? Que cabe mais 3, 4 deles. E ele fica a vida inteira lá. E tem uma foto do SeaWorld que eu acho assim, toda vez que eu vejo essa foto eu fico mal, que é uma foto aérea, que mostra o aquário das orcas e o estacionamento, o espaço para os carros. O espaço para os carros é 50 vezes maior que o aquário. Então a gente chegou num ponto da humanidade onde a gente delimita para um animal, para um ser vivo, viver 50 anos num espaço menor do que o espaço que a gente delimita para a gente guardar nossos carros enquanto a gente vai ver o animal. Então também é outro documentário que também é da Netflix, não sei se ele está disponível, mas como é original da Netflix, eu imagino que seja no caso. Ele está ainda. E o outro filme é um filme mais alegre, mas que é um filme que trata do tráfico internacional de animais, que é o famoso Rio, o filme que fez muito sucesso, que tá fazendo muito sucesso por causa do meme da festa em Ipanema, agora que voltou, não sei porquê, mas é um filme muito legal, eu gosto muito desse filme. É do Carlos Saldanha, um diretor brasileiro, e é com a Anne Hathaway e Jesse Eisenberg, ganhou os dois indicados ao Oscar. A Anne ganhou o Oscar dela, o Jesse não ganhou ainda. Mas enfim, é um filme de uma grande produtora internacional, com um diretor brasileiro e com pessoas famosas, que conta a história do Papagaio Blue e tudo mais, que inclusive também foi traficado. Enfim, não vou falar muito sobre o filme, assistam. Se você não assistiu ainda, né, que eu acho que é difícil. E é um musical, uma comédia infantil musical com a fauna brasileira. É lindo aquele filme, eu adoro o Rio. Então tá as indicações: uma série documental se você for de série, um documentário se você for de documentário, e se você quiser ficar de boa, um filme infantil, tranquilão. Todos eles falam um pouco sobre como a gente tem que respeitar, sim, os animais.
né, respeitar assim, a legislação que proíbe o tráfico e salvaguarda a vida dos animais. A gente tem que ficar sempre atento, principalmente na posição de brasileiros, como eu falei, nosso país é a maior autoridade nesse assunto. Então vamos defender a fauna do mundo, porque defendendo a fauna do mundo, a gente defende a nossa fauna, principalmente. E eu acho que é isso, falamos bastante aqui hoje sobre esse tema, que é um tema que realmente dá muito pano pra manga, né? Vamos combinar, pelo amor de Deus. Naja no DF, tubarão no DF, daí a gente já vê que o assunto é longo. E para você que está ouvindo esse podcast nas nossas plataformas de podcast, saiba que se você quiser ver a versão em vídeo, nós temos essa versão em vídeo disponível no nosso YouTube. Se você está vendo a gente no YouTube e quiser só ouvir a gente, a partir do próximo, ouvir esse de novo também, por que não? A gente está nas plataformas de podcast, Revolução Internacionalista nos dois. Se você ainda não segue a gente no Instagram, @rev.inter, rev.intr, a mesma arroba no TikTok, onde a gente está fazendo muitos TikToks muito legais lá. Nosso TikTok ele é bem elogiado. E também no Twitter, @interrev, INTERREV. Nós estamos em todos esses lugares. Lá vocês podem comentar esse episódio e os episódios anteriores. Vocês podem fazer sugestão de novos episódios, elogios, críticas, enfim. Sigam a gente nas redes sociais, porque de onde vem esse podcast vem muito mais informação, vem muito mais conteúdo sobre o sistema internacional. E sempre nessa mesma linguagem que a gente teve aqui, sem termo técnico, não é uma palestra, não é uma aula de faculdade, sabe? Não é um vídeo específico para quem é da área. Se você gosta de sistema internacional, se você quer entender mais sobre o sistema internacional de uma forma despretensiosa, siga a gente em todas essas opções. E é isso. Acho que o nosso episódio acaba aqui. Muito obrigado pela audiência. E Continuem até a próxima. de olho no mundo.